Se você acompanha esse canal há algum tempo, você há de ter percebido que eu não sou um grande consumidor de literaturas orientais, de modo geral, e de literatura japonesa em particular, nem tampouco sou um grande consumidor de HQs de modo geral e nem tampouco de mangás em particular. E daí a isso você vai responder dizendo que no começo desse ano nós tivemos um projeto, ao longo de todo o primeiro semestre, nós tivemos aqui um projeto de leitura coletiva que se debruçou sobre Sandman, que é uma HQ do Neil Gaiman. E aí eu respondo dizendo que na verdade esse foi um ponto fora da curva dentro dos meus hábitos de leitura. E eu reconheço como, enfim, como algo pouco meritório o meu pouco contato com esses produtos culturais. Eu acho que isso representa, esse meu pouco contato com essas literaturas e com esses objetos literários, eu reconheço esse meu pouco contato como sendo uma falha na minha formação de leitor. Entretanto, vez ou outra, surgem esses pontos fora da curva que acabam me aproximando desses objetos. O mais recente foi a minha leitura de um romance do Junichiro Tanizaki chamado Voragem, para o qual, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal. E se você assistiu aquele vídeo, você há de perceber que se eu fosse delimitar o meu futuro contato com a literatura japonesa a partir da leitura daquele romance e a partir das repercussões daquele vídeo, eu certamente não leria mais nada da literatura japonesa, porque se eu tivesse que, enfim, fazer um ranking das minhas piores leituras de 2019, certamente aquele livro estaria ali, ele seria um forte candidato a primeiro lugar, não porque ele seja tremendamente ruim, mas sim porque dentro do meu espectro de leituras, digamos, ele talvez tenha sido o mais insatisfatório dentre os livros que eu li ao longo de 2019. E veja, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, porque você gostou do livro e eu não. Eu estou dizendo que nós temos gostos diferentes, e daí é claro que sempre existe a possibilidade de você tentar me fazer mudar de ideia. Aí você vai lá, comenta, diz, olha, eu acho que esse romance é bom, e você dá motivos para sustentar essa sua argumentação, porque eu acho que, enfim, é assim que se constrói o debate, não é? E todo debate, creio eu, é bastante saudável quando bem feito, entende? Então, do mesmo modo como eu dei lá os meus argumentos para desgostar do livro, seria interessante que você fizesse a mesma coisa, tentando me mostrar por que você gostou deste livro. E evidentemente que nesse processo todo, enfim, eu acredito que a literatura ela tenha características que são muito particulares dependendo do lugar onde ela surge, né, onde um determinado texto surge, e dependendo do texto, do tempo em que esse surgimento acontece. Entretanto, eu acredito que exista em toda boa obra literária, e eu estou aqui, evidentemente, a usar essa palavra boa, né, a me referir a alguma obra, eu estou aqui usando um critério completamente subjetivo. Né? Então, aquilo que eu considero como sendo uma boa obra literária é aquela que, apesar de todas as suas características particulares que dizem respeito a um determinado tempo histórico e a um determinado lugar onde essa obra surge, eu acredito que uma boa obra literária, apesar disso, tem alguns outros elementos que são universais. E é graças a esses elementos que são universais, por exemplo, que você não precisa saber falar russo para você gostar de Dostoiévski ou de Tolstói ou da Svetlana Alexievich. Você não precisa falar francês para você gostar do Victor Hugo, para você gostar do Balzac, né? Você não precisa falar alemão para você gostar do Goethe, para você gostar do Schiller, enfim. E aí a lista se perde no infinito. Então veja que eu acredito que uma boa obra é uma obra que consegue conciliar essas duas coisas, características particulares
e características que dizem respeito ali ao universal e que por isso podem ser entendidas, reconhecidas e fruídas por qualquer tipo de leitor, desde que a pessoa saiba ler, né? Pois bem, postas todas essas coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito muito que existe algo de místico, e quando eu digo algo de místico, eu não estou querendo dizer algo de divino, algo de transcendental, não, mas assim, algo de muito especial, digamos, em coincidências. E foi uma feliz coincidência que naquele mesmo dia em que eu postei o vídeo sobre o Voragem do Junichiro Tanizaki, foi uma feliz coincidência que naquele mesmo dia tenha surgido aqui na minha casa essa coisa maravilhosa que é Uzumaki, que é um mangá publicado entre 1998 e 1999 pelo Junji Ito e que foi publicado aqui no Brasil já há bastante tempo por uma outra editora em uma edição em 3 volumes e agora, recentemente, há 1 ou 2 anos, foi republicado por aqui pela editora Devir em um volume único e eu gostei bastante de ter, enfim, recebido essa edição aqui, porque, querendo ou não, isso facilita o meu trabalho, não ficar tendo que procurar outros 2 volumes, enfim. Então, ter tudo em um volume só me parece mais satisfatório para os meus hábitos de leitura. E daí é claro que, a partir do meu contato com o Uzumaki, digamos que o meu ímpeto para voltar a ter contato com objetos da cultura japonesa, objetos literários da cultura japonesa, tenha se mantido. Então, assim, eu continuo com esperança, sobretudo depois que eu li aqui Uzumaki, porque em detrimento daquilo que aconteceu com o Voragem, eu acredito que aqui nós estamos diante de uma narrativa absolutamente bem urdida. E isso fica evidente, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, no título. Eu não falo japonês, como vocês sabem, mas pesquisando por aí, porque os dicionários sempre existem para alguma coisa, né? Eu descobri que Uzumaki significa redemoinho em japonês. E essa imagem do redemoinho vai ser bastante importante porque é a partir dela que se estrutura essa narrativa, uma vez que o mangaka, aqui o Junji Ito, parte de uma ideia absolutamente simples sobre algo aparentemente inofensivo e prosaico, só que essa ideia vai aos poucos tomando proporções cada vez maiores e de maneira cumulativa, de modo a formar estruturalmente essa ideia essa imagem de um redemoinho como sendo algo que tem um centro único a partir do qual, ou digamos, sobre o qual gravitam vários outros assuntos e esses assuntos eles vão se estendendo cada vez mais, então isso acaba formando estruturalmente aqui, pelo menos na minha concepção, a imagem ali do que seria um redemoinho. E eu digo isso porque a história aqui de Uzumaki começa com um senhor que desenvolve uma obsessão cada vez maior por espirais, até chegar o momento em que ele decide se tornar uma espiral. E por conta disso, por conta desse evento traumático e estranho, a esposa desse senhor desenvolve uma aversão a essas mesmas espirais. E a coisa chega a um ponto em que essa senhora decide, em um determinado momento, cortar as pontas dos dedos por conta das suas impressões digitais, porque a impressão digital forma que ela tem um formato espiralado. Então veja que você tem ali o marido com essa adoração pelas espirais e a esposa com essa aversão a essa mesma forma geométrica. A partir então dessa premissa que é absolutamente simples, é que se desenvolvem os 20 capítulos aqui deste mangá, sendo que os 9 primeiros ou os 10 primeiros capítulos possuem uma relativa independência, de modo que esses primeiros capítulos giram em torno de fatos isolados, de ocorrências isoladas, todas elas envolvendo o contato entre personagens e essas espirais, e essas histórias isoladas acabam criando
uma atmosfera de terror que prepara o leitor para a segunda metade do mangá, e do 10º ou do 11º capítulo em diante, a continuidade entre essas narrativas vai ficando cada vez mais evidente. Ou seja, você tem aqui uma primeira parte que mostra mesmo esse centro a partir do qual gravitarão todas as coisas que acontecerão na segunda parte, e é isso que eu me refiro, a esse movimento do texto, é que eu estou me referindo quando eu digo que ele possui uma estrutura que lembra mesmo essa ideia do redemoinho, ou essa ideia espiralada. Ou seja, tudo começa ali por um caso isolado e particular, e nesses momentos iniciais o autor investe muito mais em um terror psicológico, e a narrativa vai aos poucos afetando, ou melhor dizendo, esses eventos vão aos poucos afetando a vida de um número cada vez maior de pessoas até atingir uma cidade toda, chegando inclusive a esbarrar em algumas indagações que beiram o filosófico sobre, por exemplo, a circularidade do tempo, que é um tema bem borgiano, e só por conta disso eu já me senti bastante atraído aqui, sobretudo pelo final de Uzumaki. Portanto, mesmo estruturalmente, o que nós temos aqui nesse mangá é um movimento de espiral que parte do micro para chegar ao macro. E no deslocamento entre essas duas esferas, digamos, a atmosfera da narrativa vai se aproximando cada vez mais de um horror cósmico à la H.P. Lovecraft, por exemplo. Mas é claro que no meio do caminho entre uma coisa e outra, entre aquele terror psicológico e esse horror cósmico, no meio do caminho, o autor aqui, o Junji Ito, ele vai flertando com diversos subgêneros do terror, ainda que ele não se restrinja a isso. E o que eu estou querendo dizer é que, na minha experiência de leitura, eu não li isso com essa ideia de ficar com medo do que estava acontecendo, mas é de fato um tipo de narrativa que te faz pensar. Eu tenho certeza que eu não vou mais olhar, nem que seja para a espiral de um caderno, do mesmo jeito como eu olhava antes, porque pelo menos para mim, esse daqui não é um texto que, apesar dele flertar com esses diversos subgêneros do terror, ainda assim ele investe muito mais em algo que é da ordem do estranho, do grotesco, do nojento, daquilo que é desconfortável, do que de algo que seja simplesmente para assustar o leitor. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. E o autor consegue tudo isso ao perverter aquilo que é banal e cotidiano, e é disso que vem todo o desconforto aqui dessas narrativas reunidas em Uzumaki. E daí nessa minha edição aqui, que foi publicada recentemente, então, como eu disse para vocês, pela Devir, existe um texto, na verdade existem 3 textos aqui, e eu gostaria de ler o início, ou melhor dizendo, gostaria de ler um trechinho de um desses textos, chamado Junji Ito, um mestre do terror, e nesse trecho é dito o seguinte, isso está na página 650 e 651 dessa minha edição, e o autor desse texto, que se chama Arthur Coelho, diz o seguinte nesse trecho aqui. O fluxo da espiral na obra de Ito não se restringe ao Uzumaki. Se aqui está visivelmente expresso como elemento formal do qual parte a premissa do terror, a estrutura evolutiva e interativa da espiral caracteriza bem a maneira como desenvolve as suas histórias de terror. Não são choques súbitos com o assustador e iniciam-se com pequenos pormenores de desconexão cognitiva que, depressa ou com cautela, evoluem metodicamente para um inesperado e escatológico body horror. Então veja que isso é basicamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa ideia toda de que ele começa com algo muito simples, que ele vai trabalhando aquilo, esse autor ele vai trabalhando esse elemento simples com tal ênfase que você de fato acaba se imaginando como um dos personagens aqui, porque você desenvolve meio que uma obsessão mesmo pelo tema aqui, que no caso é essa coisa toda da espiral. E daí um pouco mais para frente, o Arthur Coelho continua dizendo o seguinte, que na obra do Junji Ito,
a noção de terror aparece como algo que existe por si, sem lógica ou explicação. Essas manifestações são encarnações de forças telúricas e arquetípicas vindas da longa noite dos tempos, do medo expresso pelos nossos ancestrais ao tentar compreender o imenso e perigoso mundo. E é exatamente por conta dessas forças telúricas e arquetípicas e quase atemporais é que, enfim, eu acabei fazendo a relação entre aquilo que nós lemos aqui e a obra do H.P. Lovecraft. Inclusive, eu fiquei com bastante vontade de reler algumas coisas deste autor depois de ter lido aqui o Uzumaki. Pois bem, essa progressão cumulativa, como eu chamei, do enredo, acaba gerando uma espécie de hipnose que imobiliza os personagens diretamente envolvidos em todos esses eventos aqui, de modo que ninguém consegue sair daquela cidade, cujo nome significa, inclusive, redemoinho negro ou algo do tipo, o que se liga muito bem a toda essa ideia das espirais e a toda essa ideia da hipnose, porque, enfim, associa-se à hipnose aquela ideia toda de que você tem um movimento circular em torno de uma mesma palavra, ou de uma mesma sentença, enfim, ou de um mesmo som, ou de uma mesma imagem, e me parece que é isso que o Junji Ito faz aqui neste seu mangá. E como o nome sugere, a própria cidade, que vai ter aqui certa centralidade narrativa, funcionando quase como mais um dos personagens diretamente implicados naquilo que se narra, a própria cidade parece favorecer que esses eventos estranhos envolvendo espirais aconteçam. E é apenas no final do mangá que nós ficamos sabendo o porquê disso tudo, e evidentemente que, por esse motivo, eu não poderei, enfim, incorrer em maiores revelações aqui para vocês, para não estragar o prazer da leitura de ninguém. E veja bem, como toda província, essa cidade aqui, onde se passam esses eventos, também funciona como uma espécie de espiral que prende as pessoas e gera uma constante sensação de claustrofobia e de desequilíbrio mesmo em alguns momentos aqui, tanto mental quanto físico. E vamos nos lembrar que existe uma parte do nosso ouvido que é responsável pelo nosso equilíbrio, tem a forma de uma espiral, e até isso é trabalhado aqui em determinados momentos no início logo de Uzumaki. E essa sensação claustrofóbica acaba se relacionando, advinda de toda essa situação que acontece nessa cidadezinha, toda essa sensação claustrofóbica se relaciona bem com a imagem da espiral, já que tudo conflui para o centro sem oferecer nenhum tipo de saída. Além disso, quando novas pessoas vão chegando a essa cidade para poder ajudar ali aquela população, essas novas pessoas começam a sentir uma certa tontura, como se a cidade estivesse rodando, e essas pessoas percebem que mesmo o ar se move de maneira espiralada, de maneira pesada, ao passo que quem já vive nessa cidade ou passa muito tempo por ali, não percebe mais nada disso. E talvez seja por esse motivo que todos aqueles eventos estranhos que aconteceram na primeira parte do mangá tenham sido tratados com tanta normalidade, porque as pessoas não estavam percebendo o que estava acontecendo por ali. E tudo isso me fez pensar que talvez essas espirais aqui sejam uma espécie de alegoria para mostrar como o adoecimento da cidade pode levar ao adoecimento do sujeito. Isso porque o sujeito moderno e o sujeito contemporâneo, enfim, tem uma relação muito próxima com o espaço urbano. E daí você tem romances como Mrs. Dalloway, como você tem livros como Paulicéia Desvairada, você tem lá o Eles Eram Muitos Cavalos, e você tem uma série de outros romances que mostram, ou de outros livros, enfim, que mostram essa relação muito próxima entre o sujeito e esse espaço urbano. E ao pensar nessa relação, né, entre esses dois atores, digamos, eu comecei a perceber
que eu comecei a me dar conta da relutância desses personagens aqui, de Uzumaki, em sair dessa cidade. E mais, eu comecei a perceber como essas pessoas relutam, inclusive, diante da possibilidade de se locomover para as periferias dessa cidadezinha aqui, para poder ver se ali, naqueles lugares mais distantes do centro, a coisa estava um pouco mais normal. Então, o tempo todo, esses personagens transitam apenas pela área mais urbanizada dessa cidade aqui. Logo, todo o caos que se apodera da cidade vai aos poucos, ou que faz parte intrinsecamente da cidade, vai aos poucos afetando a sanidade desses sujeitos e vice-versa, quando nós pensamos lá nas primeiras histórias, enfim. Todas essas características, né, desse espaço urbano aqui, acabam fazendo com que os próprios moradores dessa cidade se fechem em seus próprios círculos, digamos, e é por isso que na primeira parte do mangá ninguém se dá conta, ou melhor dizendo, ninguém dá a devida importância para todos aqueles eventos estranhos que estão acontecendo. Na verdade, o único que, digamos, nota que algo de muito esquisito está acontecendo desde o início é um rapaz chamado Suichi, ou Shuichi, ou alguma coisa do tipo, que juntamente com a namorada dele, a Kirie, vai servir ali de espinha dorsal da narrativa, porque é a partir da perspectiva dessa moça, que é a namorada aqui do tal do Shuichi, que nós vamos acompanhando todos esses acontecimentos estranhos que acometem essa cidade. E isso é muito interessante pensando assim nessa escolha narrativa do Junji Ito, porque o Shuichi, ou enfim, esse rapaz aqui, ele é mais sensível, digamos, a tudo aquilo que está acontecendo, principalmente porque a família dele foi diretamente afetada por todos esses eventos desde o início. Graças a isso, então, graças a essa sensibilidade, digamos, desse rapaz, ninguém dá muito crédito para ele. Todo mundo pensa que esse rapaz está louco. E além disso, quem narra tudo isso não é esse rapaz, que é essa pessoa mais sensível a esses eventos estranhos, mas sim uma pessoa que se mantém cética desde o início, que é a tal da Kirie, ou pelo menos ela se mantém cética até um certo ponto. E é por isso, por nós acompanharmos a narrativa da perspectiva de uma pessoa mais cética, que a gente fica o tempo todo buscando uma razão, tentando racionalizar tudo aquilo que está acontecendo, chegando, inclusive, no meu caso, a duvidar da sanidade desse povo aqui. Porque apesar de tudo o que está acontecendo, no início parece que ninguém está percebendo nada, e depois, apesar de estarem cientes de que existe alguma coisa muito grave acontecendo, esse casal permanece ali naquela cidadezinha ao invés de simplesmente ir embora. E daí, conforme a narrativa vai avançando, é que a gente começa a perceber que, na verdade, a cidade não permite que as pessoas saiam daquela situação, né? Então, ao perceber essas coisas, essas sutilezas aqui na construção desses personagens, eu comecei a pensar, bom, não é possível, ou tudo isso é um delírio muito esquisito, um delírio coletivo, ou, sei lá, essas pessoas estão mortas, elas, enfim, são muito apáticas. Mas aí, conforme a narrativa vai avançando, você começa a entender melhor o porquê desses personagens agirem como agem. Ou seja, no início você pensa, não, ninguém agiria assim. Só que aí depois, conforme você vai lendo, você começa a perceber que não adianta você tentar colocar não adianta você tentar racionalizar isso que está acontecendo, porque isso não é da ordem do racional. Percebe? Ao contrário do que acontece lá, por exemplo, no Voragem, que é um livro que ele mantém uma racionalidade até um certo ponto, e de repente as pessoas enlouquecem e ficam fazendo coisas que nem uma criança de 5 anos faria. Mas ainda bem, diga-se de passagem. Mas enfim, esse movimento de questionar a sanidade dessas personagens aqui se aplica principalmente a esse rapaz, porque ele desenvolve uma obsessão cada vez maior por essas espirais, ainda que uma obsessão
não da mesma ordem daquele senhor que se transformou em espiral. Porque o tempo todo ele fica falando coisas do tipo: essa cidade é uma espiral de loucura, a cidade está sendo contaminada pelas espirais, a cidade quer se transformar em uma espiral, as espirais distorcem a alma e a lucidez das pessoas, a espiral da loucura, nessa cidade é comum que coisas incomuns aconteçam e coisas do tipo. De modo que talvez os dois grandes temas deste mangá aqui sejam mesmo essa obsessão e o tema da loucura. E é graças a esses dois grandes temas que aquele traço mais limpo, digamos, quase realista do início do mangá vai se tornando cada vez mais sujo, cada vez mais caótico. E daí é claro que eu não conheço um jargão melhor, então estou usando aqui as palavras que eu julgo convenientes para poder tentar expressar o que a minha percepção sobre as imagens aqui, né, deste mangá, porque tudo começa muito bonitinho, os personagens ali, só que conforme a narrativa vai avançando e as coisas estranhas vão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais graves, esse traço ele vai se deformando, né? Porque com essa mudança gradual, o autor mostra ao leitor o processo de transformação e de perda da sanidade por parte desses personagens que vão se tornando cada vez mais perturbados, cada vez mais violentos, cada vez mais obsessivos e etc. Principalmente quando você pensa aqui na imagem desse rapaz, né, do namoradinho lá. Porque, veja, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas aqui é um momento que ele já está bem, digamos, bem afetado pela loucura da espiral. E daí você, por mais que ele seja uma pessoa normal ainda, você percebe pelo traço, por exemplo, esses olhos meio escurecidos dele, cheio de olheiras, enfim. Isso mostra ao leitor que esse sujeito está à noite sem dormir, ele não consegue mais ficar tranquilo, enfim. Então ele vai assumindo uma postura cada vez mais fechada, porque veja, se existem pessoas aqui que se transformam em espirais fisicamente, esse rapaz se transforma em uma espiral do ponto de vista psicológico, quando ele vai se fechando, se encerrando cada vez mais dentro de si. E o tal do Shuichi, aqui, ou Shuichi, sei lá, ele tinha uma certa razão, porque conforme a gente vai lendo aqui o Uzumaki, a gente percebe que é bem comum que coisas incomuns aconteçam nessa cidade. Então, por exemplo, logo no início morre um personagem e daí vão cremá-lo. E a fumaça que sai do crematório, ela se transforma em uma espiral e essa espiral vai parar dentro do rio da cidade, né? Dentro do lago ali da cidade. O que acontece? Aí tem um senhor que ele é um ceramista, ele faz objetos de cerâmica. E daí ele tira a argila do fundo desse lago. O que acontece? Como a espiral lá do crematório foi parar ali dentro do lago, quando ele tira essa argila e faz os seus objetos, esses objetos acabam apresentando motivos esféricos, digamos assim, ou motivos circulares, enfim. Então, apenas para que você pense aí em um exemplo. Outra coisa muito incomum acontecendo aqui é a história de uma moça que acaba sendo engolida por uma cicatriz que ela tem, e essa cicatriz ela vai adquirindo a forma de uma espiral. Você tem ali uma história sobre cabelos que criam vida e começam a fazer espirais. Você tem aqui pessoas que viram caracóis, e nisso tudo é claro que eu acabei fazendo aqui estabelecendo uma leitura intertextual com aquilo que nós temos na Metamorfose do Kafka, por exemplo. E falando na obra do Kafka, não apenas nesse sentido dessa transformação que acontece, que é uma transformação social também, a exemplo daquela transformação do Gregor Samsa, mas enfim, mesmo as situações pelas quais vão passando esses personagens são situações kafkianas, digamos, são aquelas situações sem solução e que acontecem de maneira inexplicável e incontrolável para esses sujeitos aqui. Para além disso, você tem aqui histórias que tratam de zumbis, histórias que não de zumbis, mas de mortos-vivos, enfim, histórias que tratam de vampiros. Inclusive, eu gostei bastante da abordagem desse autor aqui
para com esses temas. Você tem aqui histórias de furacões que se apaixonam e começam a seguir pessoas. Você tem doenças de pele estranhas e que aparecem misteriosamente pelo corpo de alguns dos personagens. Você tem pessoas aqui que só conseguem andar em círculos e por aí vai. Então veja que o nível, o caráter desses eventos aqui, ele vai se tornando cada vez mais fantástico conforme a narrativa avança. E tudo isso acaba encaminhando a história para um desfecho que beira o quase escatológico, no sentido teológico mesmo desse termo, em que se ouvem lá os ecos do tal do horror cósmico da obra do H.P. Lovecraft. Daí cabe aqui um parêntese. Quando eu estou falando de escatologia teológica, eu estou falando mesmo, estou me referindo àquela ideia relacionada ao fim do mundo, né? E isso, querendo ou não, vai aparecer aqui em certo sentido. Então veja, você começa com a história de um senhor que desenvolve uma obsessão por espirais e de repente você está falando de uma coisa que tem a ver com o cosmos, de uma coisa que tem a ver com aquilo que é muito superior ao ser humano, né? E tudo isso, querendo ou não, acabou me lembrando lá da obra do H.P. Lovecraft e toda aquela coisa do horror cósmico. E tal qual na obra do Lovecraft, aqui nós vamos ter a ideia de uma realidade oculta e antiquíssima. Nós vamos ter aqui a existência de coisas que são indizíveis e inapreensíveis para a nossa razão limitada. Nós vamos ter aqui a ideia de uma cidade que existe para além do tempo conhecido. Nós vamos ter aqui sinalizados nos comportamentos desses personagens e mesmo nesses eventos todos, toda uma ideia envolvendo a impotência, a fraqueza do ser humano diante de toda a hostilidade do desconhecido. E essa percepção sobre as nossas limitações acaba corrompendo, acaba drenando a sanidade desses personagens aqui. Para além disso, outra coisa que também vai ser abordada aqui é a ideia da limitação das nossas percepções sobre algo que é muito maior do que nós. E é por isso que as coisas aqui não precisam ter uma explicação, porque dada a nossa incapacidade de compreender algo dessa magnitude aqui, qualquer tipo de explicação seria insuficiente. E pensando em todos esses pontos que eu acabei de mencionar aqui para vocês, e alguns outros também, enfim, eu me lembrei sobretudo daquela novela do H.P. Lovecraft, que alguns falam que é um conto também, enfim, chamada Nas Montanhas da Loucura. Lendo aqui o Uzumaki, em vários momentos eu me lembrei do que acontece lá naquele texto do Lovecraft. Então, se você leu aquele texto e gostou, provavelmente você vai gostar também do que acontece aqui e vice-versa. Então, serve aí como leitura complementar, digamos. E essa falta de explicação que está lá no Lovecraft está aqui também, ou melhor, essa explicação que não explica foi o que mais me atraiu aqui em toda essa narrativa. Porque isso é bastante coerente com o texto como um todo, principalmente se nós formos considerar esse diálogo com o Lovecraft. Porque se nós estamos falando aqui de algo que foge da nossa capacidade cognitiva, seria no mínimo, enfim, contraditório que o autor desse uma explicação fechadinha e um final feliz, no fim das contas todo mundo vai fazer um piquenique no parque. Não, não acontece isso aqui. Então se você aí for ler e pensar a todo momento, não, porque a explicação é X, a explicação é Y, eu acho que talvez você não vá gostar muito disso aqui, ainda que aqui exista um indicativo de explicação possível. Mas, como eu disse, essa é uma explicação que não explica totalmente ou que não explica plenamente, mas não me entendam mal, eu estou vendo isso como algo absolutamente positivo. Então, é preciso dizer que, se você aí gosta de coisas mais pé no chão, digamos, ou de narrativas com um final que explique tudo, que deixe tudo às claras, talvez esse mangá aqui não seja para você. Entretanto, apesar de enveredar por esse caminho do irreal, do inexplicável, do horror cósmico e etc.,
acredito eu que o Uzumaki também possa ser lido de uma maneira alegórica, como por exemplo aquela que consta em um dos textos de apoio aqui dessa minha edição, que é um texto assinado por um sujeito chamado Masaru Sato, para quem essa narrativa aqui na verdade é uma grande alegoria sobre o processo de penetração do pensamento capitalista na sociedade japonesa, enfim. Eu não sei se eu concordo com tudo aqui. É claro que ele vai para outros tópicos a partir dessa ideia central, de modo que eu não sei se eu concordo com tudo aquilo que esse autor diz aqui nesse texto, mas ainda assim eu acho uma leitura bastante interessante, né? Você pode também fazer uma leitura mais, digamos, psicológica de todos esses eventos aqui. Você pode fazer uma leitura mais próxima daquela que eu mesmo apresentei aqui ao longo do vídeo, segundo a qual essas esferas representam essa aproximação doentia do sujeito contemporâneo e moderno com esses espaços urbanos. Isso para não falar, evidentemente, da minha certeza de que nós estamos vivendo em uma espécie de espiral do horror também, que faz com que as pessoas percam um pouco da capacidade de raciocinar e um pouco do sentimento humanitário, né, que a gente sempre julgou ser algo intrínseco ao ser humano. Pois bem, eu acho que vários eventos que nós observamos por aí nesses últimos tempos, eu acho que mostram que a gente está vivendo numa situação bastante semelhante a essa daqui, ainda que as espirais com as quais nós temos que lidar sejam espirais de outra ordem, não é? E talvez espera-se espirais menos, enfim, indestrutíveis do que essas daqui. Só que apesar de todas essas possíveis leituras alegóricas, políticas, psicologizantes que se possam fazer aqui deste mangá, acredito eu que o Uzumaki valha e fale por si só, né? Então acho que por mais que seja possível fazer essa série de interpretações e superinterpretações, acredito eu que o texto ele se sustenta sozinho e talvez nisso resida o seu caráter universal, como eu falei lá no início desse vídeo, né, de que é sempre possível você se aproximar de um texto a partir de várias perspectivas, algumas delas inclusive contraditórias, mas eu acho que isso é justificável quando a gente entra em contato com um texto tão curioso quanto este aqui. Como eu falei agora há pouco, trata-se de um texto que eu reconheço que não seja um texto que vá agradar todo mundo, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena você dar uma chance aqui para o Uzumaki, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui este mangá, e daí comprando pelo livro você me ajuda e aquela coisa toda. E é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você julga importante aqui sobre o Uzumaki, por favor, fique à vontade para dizer lá nos comentários, sobretudo vocês aí que têm maior contato com esse tipo de produto literário aqui. Eu acho que é sempre bom a gente trocar essas nossas impressões de leitura, não é? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.